Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês, uma palavra. E eu ministrei lá na congregação de São Lourenço, acho que no ano passado, essa mensagem, logo no começo do ano. E eu estava orando e pedindo para Deus uma palavra para compartilhar com os irmãos. E confesso que eu pesquisei bastante, procurei aqui, procurei ali, e não conseguia nada ficar no meu coração. Mas ficava a frase, na minha mente o tempo todo, durante toda essa semana também. E a gente vai relutando, porque a gente quer trazer uma palavra, a gente se prepara a trazer algo específico, especial daquilo que a gente está querendo. Mas não é o que a gente quer, é o que Deus, Porque quando Deus fala, as coisas acontecem. Quando o homem fala, fica ao vento, pode provocar até mesmo dissensões. Mas quando Deus fala, ela não volta vazia, esta palavra, e ela transforma a vida das pessoas. Amém? E eu queria compartilhar com vocês o texto que está em Marcos 10. Para quem não me conhece, meu nome é José Milton. Eu sou obreiro, pastor lá na congregação do São Lourenço. Estamos ajudando lá os pastores Cílio e pastor Osaide. Já há 4 anos, e 5 meses, estamos trabalhando. E Deus tem feito uma obra maravilhosa em nossas vidas, Eu falo para minha esposa, Deus está trabalhando, fazendo uma obra maravilhosa na nossa vida, e no lugar onde nós estamos também ali plantados. Tenho visto a minha esposa crescer cada dia mais no ministério, e graças a Deus, podemos estar aqui hoje trazendo a palavra para vocês, amém? Marcos 10, a partir do verso 46, eu vou ler na NVI, nova versão internacional, que diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto se pôs em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. Fala para o seu irmão assim: o que você quer que Jesus te faça? Amém? O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Jesus disse, Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Senhor, fala conosco através da tua palavra agora, Pai. Dá uma palavra de estratégia para cada coração, para cada vida neste lugar. Que possamos sair daqui com nossa fé renovada, com nossa visão restaurada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu estava lendo, essa história e vendo ali como o cego, estava sentado pedindo esmola. E as pessoas passavam ali, jogavam uma moedinha para ele, porque ele usava uma capa. E naquela época também, dizem os historiadores, que aquela capa era o que o governo reconhecia, que a pessoa ela tinha algum tipo de deficiência. Então ele podia, vir a pedir esmola, para evitar as pessoas que iriam usar isso para dar golpe. Então ele tinha uma autoridade ali para pedir esmola, para ficar clamando ali naquele lugar e pedindo esmola. E quando ele ouviu que Jesus ia passar por aquele lugar, ele logo parou, creio eu, lá dentro da mente dele e falou assim: eu estou aqui, eu tenho uma autoridade para mim pedir esmola, mas está vindo um ali que tem mais autoridade que eu, que tem autoridade até mesmo para me fazer voltar a enxergar. Então logo ele olha para aquela situação dele, ele vê como ele está, e ele vai pedir, começa a chamar Jesus para curá-lo, começa a chamar Jesus porque ele sabia que Jesus poderia curá-lo, e ele clama, e a multidão vem,
e começa a falar para ele parar de clamar, parar de gritar, tentando fazer com que ele não chegasse até Jesus, que seria a fonte de cura para a vida dele. E ele não dando ouvido para aquela multidão, ele continua clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus para e pede para aquela multidão, para alguém daquela multidão ir até ele e trazer Jesus, trazer o cego até Jesus. Então aqueles que estavam tentando impedi-lo de gritar, de clamar, de chegar até a cura dele, tiveram que ir até ele e buscá-lo e trazê-lo até Jesus. E quando ele chega até Jesus, ele, diante de Jesus, Jesus está lá e fala assim para ele assim: o que queres que eu te faça? De imediato, irmãos, ele não pensou duas vezes, porque ele sabia o que ele queria: que eu possa ver. E baseado nesse texto, eu tirei 4 lições, 5 lições na verdade, para a nossa vida. A primeira lição é que nós temos que ter atitude. Temos que ter atitude diante das situações. Lutas, todos vamos enfrentar. Problemas, todos teremos. Desde quando a gente nasce, até quando a gente vai à terra, nós passamos lutas e dificuldades nessa terra. Mas o que faz a diferença é quando você toma uma atitude, uma postura certa diante das adversidades. Muitas pessoas vivem sofrendo por anos, porque não tomam a atitude de ir atrás da mudança, de ir atrás da cura, de ir atrás da restauração. O que eu vejo aqui, o cego Bartimeu, ele era deficiente ali, ele tinha necessidade especial ali naquele momento da cegueira, mas ele não era apenas um cego, ele tinha estratégias, ele tinha uma estratégia, porque ele traçou: Jesus pode me curar. E quando as pessoas foram tentar pará-lo, porque sempre vai ter uma multidão, sempre vai ter um problema. Olha só a mulher do fluxo de sangue, tinha uma multidão, ela teve que atravessar aquela multidão para chegar até Jesus. Olha Zaqueu, tinha uma multidão, ele teve que atravessar a multidão, subir numa árvore, para poder ver Jesus, que era o que ele queria. A mulher do fluxo de sangue, Zaqueu, o cego Bartimeu, o que eu vejo em comum neles, que todos eles traçaram uma estratégia para chegar até Jesus. A mulher, ela foi se tão somente eu tocar em sua veste, e ela foi no meio da multidão ali, meio que se escondendo, para não ser descoberta, e tocou em Jesus. Já Zaqueu, eu preciso estar acima da multidão para poder ver Jesus, eu preciso vê-lo, eu tenho que estar acima, e ele sobe numa árvore para ver Jesus. Bartimeu, eu preciso clamar por ele, fazer com que ele me escute, e eu sei que a hora que ele me escutar, ele vai me ouvir. Por isso, igreja, você não pode desistir de orar, não pode desistir de continuar pedindo, buscando a tua bênção, sonhando, acreditando. Você não pode ser parado por uma multidão, porque ela sempre vai existir, sempre vai ter pessoas que vão surgir para fazer com que você pare. Mas o que vai fazer a diferença é a atitude que você vai tomar diante daquela multidão, diante daquele problema. Tem pessoas que dão ouvido para a multidão. Tem pessoa que quando escuta: você não serve para nada, você não vai dar nada, escuta e fica e para ali. Mas tem pessoas que não, tomam uma atitude. E olha o que eu escrevi aqui: toda vez que um homem de Deus toma uma decisão de agir, Deus entra com ele no negócio. Foi assim com Moisés. Moisés, a hora que ele decidiu ir, Deus foi com ele. Quando Davi teve lá a decisão de enfrentar Golias, Deus foi com ele. Quando você, meu irmão,
tomar a decisão de enfrentar esse gigante, de enfrentar essa multidão, Deus vai estar com você. Tome a decisão de enfrentar essa enfermidade, tome a decisão de enfrentar essa crise financeira, tome a decisão de enfrentar os problemas, as armadilhas, as traições que armaram para você. Se posiciona contrário, não aceite. Não pare, continue orando, continue clamando, continue invocando. O cego, ele toma uma posição de atitude: eu não quero mais esta vida. Você talvez está vivendo num lugar onde você só está vendo sofrimento, angústia. Você não consegue enxergar um sucesso ou um propósito para continuar vivendo. Saiba, Deus ama você. Eu estava ali, e eu tenho uma palavra para te entregar. Deus te amou primeiro. Ele não vai te amar, Deus te amou, Ele te ama, Jesus te ama, você é amado de Deus, e Deus tem propósito para a sua vida. Você só precisa se posicionar, tomar uma atitude de não aceitar mais. Eu não aceito mais sendo dominado pelo vício, eu não aceito mais ser dominado pela depressão, eu não aceito mais essa ansiedade, eu não aceito mais essas palavras de maldição que lançaram sobre a minha vida, eu não aceito mais isso, viver dessa forma, eu não aceito viver longe de Deus mais. Eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. E aí você se posiciona, e você vai ver Deus agindo na sua vida. Você vai ver o Espírito Santo transformando o teu ser, transformando o ambiente onde você vive. Porque você é filho de Deus. Você recebeu Jesus, olha a palavra: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você que recebeu Jesus e que crê nele como Senhor e Salvador, de verdade aceitou Jesus, saiba, você não tem um padrasto, mas você tem um pai. Você tem um pai que cuida de você. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então ele tomou uma atitude diante de todas aquelas adversidades. E a segunda coisa que ele fez é não desistir. Ele não desistiu, ele continuou. Sabe, pastor Toninho, quando chegar, falou, não vai lá não, não vai lá não. Sabe o que ele falava por dentro? Não vem me impedir, porque se você me impedir, eu vou gritar mais alto ainda. Sabe, Satanás tem medo do crente decidido, do crente que não está pensando em largar, sentar na mochila, de largar, o arado. O diabo tem medo de crente que é valente, que sabe o que quer, que não vai abrir mão da sua salvação, que não vai abrir mão do seu Deus. Então aquele que não desiste, que vai, quando o diabo chega querendo parar, você não vai. Pode parar, para isso, você não vai dar nada. Não, aí você fala, pode parar. Porque se você tentar me parar, eu vou mais longe ainda, eu vou buscar mais, eu vou clamar mais, eu vou interceder mais, eu vou construir mais, eu vou fazer mais, porque maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo, porque eu sirvo um Deus que responde à oração, que ainda hoje opera milagres, que ainda hoje realiza maravilhas, que ainda hoje cuida do seu povo. E nele não há sombra de variação alguma. Ele não mudou de pensamento em relação a mim. Hoje vocês estão sentados aqui, eu estou aqui trazendo a palavra, mas lá, para o nosso Deus, quando Ele criou o mundo todo, Ele já sabia que eu e você estaríamos aqui hoje. Por isso você não precisa desistir, continua confiando, continua lutando, continua batalhando. Fala assim para o seu irmão, tome uma atitude. Fala assim para ele, quer avançar? Fala para ele, toma uma atitude. Quer avançar? Toma uma atitude. Porque é a atitude que vai promover a diferença na minha vida e na sua vida. As atitudes que você toma, elas dizem quem é você. Se você é um covarde, se você é um medroso, se você é um fraco. As tuas atitudes vão demonstrar quem você é. Mas para cada uma dessas palavras negativas que eu falei aqui, Jesus, Ele pode mudar a tua história, porque Ele vai ser a força do fraco.
sabe? Ele vai ser a coragem para aquele que está com medo. Ele vai te encher de fé e te trazer coragem. Deus conhece cada um de nós melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Ele esquadrinha nosso coração. Ele sabe cada coisa que está passando aí. Ele conhece o que vocês estão pensando aí. Eu não estou vendo, nem sabendo o que vocês estão pensando, nem o seu vizinho que está mais pertinho de você, mas Deus sabe o que você está pensando. Deus sabe os sentimentos do seu coração, e Ele sabe tudo o que está promovendo isso e esses tipos de pensamentos dentro de você, porque Ele nos conhece. Amém? Então fala assim para o seu irmão: toma uma atitude. E fala assim, ó, e logo depois de tomar atitude, não desista. Não desista. Não desista. Deus não desiste de você. Então não desista de Deus. Se Deus não desiste de nós, por que eu vou desistir? Por que eu vou desistir? Saiba que as lutas, dificuldades, elas vão surgir para nos moldar, para nos levar a novos patamares. E às vezes você está vivendo uma situação que está difícil. Aí daqui a pouquinho vem a tua vitória, você vem aqui, ó. Mas aqui começa uma nova batalha. Começa uma nova luta. Começa a enfrentar novas dificuldades, que se você não fosse preparado aqui, para estar aqui, você não iria suportar. Mas quando você for preparado aqui, você vai para cá. E quando você estiver aqui, você vai conseguir suportar, porque você vai estar preparado por Deus para estar ali. Porque Deus não levanta o homem para derrubar. Satanás, ele traz o sucesso rápido demais, para poder colocar o ego no coração do homem, o orgulho no coração do homem, para que a hora que ele possa passar, lá ele põe o homem lá no topo da escada, depois ele vem e puxa a escada. Mas Deus não, Ele te levanta para que você permaneça no topo, para que você permaneça lá em cima. Deus, Ele quer que você permaneça onde Ele vai te colocar. Ele não vai te colocar num lugar para você cair. Ele vai te preparar para você estar neste lugar, para que você possa honrar o nome dEle naquele lugar, assim como todos os outros honraram no passado, que estão registrados aqui na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu deixar aqui para mim não me perder com o horário aqui. Olha o que eu escrevi aqui agora. Fala assim para o seu irmão: só vive o sobrenatural quem vence a multidão. Então, meu irmão, não pare de orar. Diga para ele, não para. Vamos lá, diga. Não pare de orar. Não pare de crer. E olha só que aqui no finalzinho, ó, desistir não faz parte do cardápio da fé. Amém? Desistir não faz parte do cardápio da fé. Não tem essa palavra lá. Você entra no restaurante, vai vir lá as comidas que você pedir, né? Você vem aqui no cardápio da fé. Tudo que a fé pode proporcionar para você, você não vai encontrar a palavra desistir ali. Amém? Então não desista. Quem é da fé, não desista. Eu costumo dizer lá para os irmãos: nós temos que começar a abusar mais da fé, usar mais a fé, acreditar mais, sabia? Precisamos confiar mais, porque nós somos o povo que vive pela fé. Nós temos que trazer à existência aquilo que não é, acreditando, orando, clamando, buscando ao Senhor. Amém? Quando você ora, sabe o que acontece? Os céus é movimentado. Os céus é movimentado, o mundo espiritual é movimentado. Quando você ora, o milagre começa a ser gerado. Quando você ora, a libertação de um filho, de um marido, de uma esposa, a família começa a ser abençoada. Quando você ora, as coisas começam a acontecer. Então você precisa crer e não desistir de lutar, amém? Continua orando, continua clamando. E o terceiro, saber o que quer. O cego, ele tomou atitude. Ele enfrentou a multidão e chegou diante da fonte. Amém? Chegou diante da fonte. Mas ele tinha uma diferença do que muitos, talvez até que estão aqui hoje, não tem, que é saber o que quer. Tem homens que já passaram da meia-idade, que não sabem o que querem da vida ainda, que não se decidiram.
Tem jovens que não sabem o que quer da vida. Adolescentes que levam a vida assim, ó, com um barco à deriva. Não. Você tem que ter um objetivo na sua vida. Você precisa saber o que você quer, para você poder trabalhar e ir acima de ir a foco. Porque você pode analisar todas as pessoas, empresários que fazem sucesso hoje. Eles sabiam o que queriam lá atrás e foram atrás disso e seguiram. Quebraram várias vezes, não desistiram, continuaram, persistiram e colheram a sua vitória. Alcançaram o seu sonho, alcançaram o seu objetivo. Mas por quê? Porque eles sabiam o que queriam. As pessoas precisam saber o que querem. Você precisa, quando chega diante de Deus para orar, hoje pede uma coisa, aí amanhã vem, já está orando por outra, mas nem sequer, já esqueceu aquilo que pediu, já não deu tanta importância para aquela bênção que você pediu antes, já ficou para trás, já é passado. Não, saiba o que você quer e Deus vai te abençoar. Não, Deus não se importa com o que você vai querer ou com o que você pede, sabe isso? Porque para Deus te abençoar, Ele tem todo o poder para te abençoar. O que importa para Deus é Ele estar perto de você, Ele ter uma relação de amizade, de intimidade com você. Quem importa para Deus não é a bênção que Ele está te dando, mas é você. É você. Deus tem prazer em te abençoar, porque Ele quer estar com você. E dentro de um propósito que Ele tem também, Ele te abençoa assim. E às vezes quando você não sabe o que você quer, você vai pedir para Deus e não tem um objetivo. Para que você quer isso? Hoje eu quero uma profissão tal, daqui a pouco não, eu quero outra. Não sabe o que quer, tem que saber o que você quer. Você tem que orar de forma objetiva, específica, sabe? Buscar com sabedoria, valorizar aquilo que você quer, porque o valor que você vai dar para aquilo é o que você vai ter. Quanto mais valor você dá, é o que você vai receber. Se você não dá valor, não tem como. Então, saber o que quer é importante. E a diferença para o cego Bartimeu foi ele saber o que queria. E foi rápido. Ele não teve muito tempo para pensar. Ele poderia ter pensado: não, eu podia pedir dinheiro. Agora ele perguntou o que eu quero. Eu poderia pedir dinheiro, pedir uma vida boa, bastante dinheiro. Ele poderia pedir outras coisas, mas ele sabia o que ele queria lá dentro, o que era importante para ele. Assim, quando você sabe o que você quer, sabe pedir, pede bem para Deus, pede com sabedoria, Deus vai te dar além. Olha Salomão, Deus chegou para ele e falou: o que você quer? Ele podia pedir um monte de coisa, mas ele foi sábio ali para pedir. E ele pediu o que? Sabedoria. E Deus deu, mas juntamente com a sabedoria, Deus deu toda a riqueza, todas as bênçãos, como nenhum outro antes dele teve e nem depois teria. Então quando você sabe o que você quer e você pede para Deus, você busca Deus, você pede com sabedoria, pede o certo, Deus vai te dar até o a mais, até o além Deus vai te dar. Então, seja específico quando você vai pedir algo para Deus. Seja específico quando você vai pedir algo para o Senhor. Amém? Então, às vezes as pessoas têm medo. Eu anotei aqui, se você sabe o que quer, Deus vai te dar muito além, né? Então, você precisa ser objetivo e direto. E uma pessoa que é assim, ele se dá bem em qualquer lugar. Um pai que ele tem um objetivo na vida, ele conduz bem a sua casa. Um funcionário que tem um objetivo, ele trabalha, ele rende no trabalho dele, ele se transforma, se torna um destaque aonde ele está, porque ele tem um objetivo, ele sabe o que ele quer, ele sabe que ele tem um propósito. E eu resolvi uma mensagem, pastor, dizendo assim: a maior tragédia de um homem é ele viver uma vida sem propósito. Que todos nós temos que ter um propósito em nossa vida para viver. Então, quem sabe o que quer, tem propósito. O cego Bartimeu, ele sabia que se ele voltasse a ver, ele poderia conquistar muitas coisas. Se ele tivesse riqueza, alguém ia ter que cuidar dele a vida toda. Ele não ia conseguir ver e enxergar para fazer acontecer as coisas.
mas com a visão, ele podendo enxergar, ele não ia depender de mais ninguém, ele poderia viver a vida dele em liberdade. Então eu tiro essa lição para a minha vida, e que o irmão também venha aprender. Se você ainda não tem isso como prática, de ser objetivo, seja objetivo na sua vida. Saiba o que você quer, invista, porque quando você é objetivo, você vai gastar energia naquilo que vale a pena. Você não vai gastar energia naquilo que não vale a pena. Você não vai perder tempo com conversas que não vão levar a nada. Você não vai perder tempo com amargura. Você não vai perder tempo com, você não, porque você tem um objetivo, você sabe o que você quer. E você vai gastar energia com aquilo que vale a pena, com aquilo que é necessário, sabe? Agora, quando eu tenho 3 frases comigo, né? Assim, 3 palavras. Fala assim, toda vez que eu vou fazer algo, eu pergunto: é necessário? Vale a pena? É a melhor maneira de se fazer? Isso eu uso no meu trabalho, todos os dias, quando eu vou tomar uma decisão. Se é necessário, se vale a pena, né? E se é a melhor maneira de se fazer. E aí, eu respondo para mim, falo assim: é necessário, vale a pena, mas não é a melhor maneira de se fazer. Então eu vou repensar. Se uma dessas aqui é a resposta negativa, eu repenso. Porque nós precisamos gastar energia com aquilo que vale a pena. Às vezes fica passando tempo brigando com pessoas que não vai levar a nada, gastando energia com coisas que não vai levar a nada. Dizem assim os pregadores, que a gente fica tentando ressuscitar muitas vezes aquilo que Deus quer matar. A gente fica tentando trazer aquilo à vida novamente. Não, e tem a técnica do OLX, eu já falei aqui algumas vezes. Desapega, sabe, aquilo que está te fazendo sofrer, que está te amarrando, desapega, para você poder viver o novo. Enquanto você ficar ali insistindo com o velho, você não vai viver o novo. Então, para viver o novo, tem que abrir mão, amém? E o quarto, tenha fé para receber. Crer no poder de Deus, crer na resposta da oração, crer nas promessas da palavra de Deus. Quando você vai lá para o livro de Hebreus, capítulo 11, você vai ver lá trazendo sobre a fé, e falando da fé de Abel, da fé de reis, de guerreiros, né, de profetas, de sacerdotes. Você vai vendo, traçando a fé. Sabe, pastor, qual a lição que eu tiro aqui? Que a fé é para todo mundo. Ela cabe em todas as áreas, né, da sociedade, em qualquer classe social, a fé cabe ali. A fé, tanto para as pessoas mais simples, até as maiores autoridades, a fé tem um lugar ali. Ela tem um efeito dela, é importante. Bartimeu, ele teve fé para poder alcançar o que ele queria. Então, conforme a fé dele, Jesus fala, ele foi curado, mas Deus deu a mais também para ele, não foi? Além da cura, ele recebeu o quê? A salvação. Além da cura, ele recebeu a salvação. Então, quando você sabe o que você quer, quando você tem fé, quando você agrada a Deus, meu amigo, Ele te dá mais, Ele te dá de sobejo. E você vai vendo mais à frente, em outro texto que relata também, que depois ele segue Jesus. Às vezes as pessoas veem Jesus ou veem Deus como se fosse um armazém que tem a bênção. Quando nós precisamos, nós vamos lá buscar, mas depois nós deixamos de lado. Não, ele seguiu Jesus. Nós precisamos seguir Jesus também, amém? Então aqui eu marquei aqui, sobre a fé. Fé é pisar e crer que Deus vai colocar o chão. Então aqui, fé é isso. Não tem o chão, eu vou pisar e crer que Deus vai colocar o chão ali. É trazer à existência aquilo que não é. Fé é confiar em Deus. Fé é olhar para Jesus. Eu estava assistindo um vídeo falando sobre as estrelas, e falando sobre o Cruzeiro do Sul, e falando sobre que servia como para dar direção. Se você fosse perder, você sabe onde está a sua casa, você se orienta, né, pelo cruzeiro, e você vai chegar na tua casa, você não vai estar perdido. E naquela época, né, mais antigo, se usava muito mais, porque não tinha o GPS como tem hoje, não tinha o sistema de radar como tem hoje. E hoje assim eu olho, vejo o Cruzeiro do Sul, a cruz, não é? É uma cruz.
Deus colocou lá no céu, meu irmão. Você não fica olhando para baixo, não fica olhando desesperado, olhando para o seu problema, não. Olha para os céus, olha para cima, olha para diante, para você ter direção. Ali tem a cruz, olha para a cruz de Cristo, olha o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Lá Ele cravou toda a sentença de culpa que estava sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ele levou toda a nossa enfermidade, Ele levou tudo aquilo que nos escravizava, que nos tornava escravos de Satanás. Ele cravou naquela cruz e ali Ele declarou a liberdade para nós. Amém? Então, não fica ali olhando não, olha para Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Olha para Cristo, que você vai vencer. Olha para Jesus, não olha para as circunstâncias, não olha para as pessoas, não olha para as palavras que foram lançadas sobre a tua vida, mas olha para Cristo, e você vai ver o que Deus é capaz de fazer na sua vida e através da sua vida. Eu anotei aqui assim, né? Quando Deus abençoou Abraão, Ele abençoou ele com um propósito, para que ele fosse uma bênção, não é? Jesus, Ele nos abençoou, e Ele também nos deu autoridade, para mim e para você. Mas não é para nós pegarmos a autoridade, pegarmos esta bênção e fazer como aquele homem que senta na porta do seu celeiro e fala: ó, minha alma, come, bebe, dorme, descansa, porque você tem fartura. Não foi para isso que Ele nos deu autoridade, não foi para isso que Ele nos deu poder, não foi para isso, não é para isso que Ele responde nossas orações, não é para isso que Ele coloca um propósito no coração de cada um de nós aqui neste lugar. Mas Ele sempre fez com propósito, para que eu e você possamos fazer a diferença na vida de alguém. Você é abençoado para abençoar. Você, se Deus te dá prosperidade, é para você abençoar pessoas. Se Deus te dá sabedoria, é para você abençoar pessoas. Se Deus te coloca em patamares altos, coloca em liderança, é para você abençoar pessoas. Deus te abençoa para que você abençoe outros. E às vezes até na luta, às vezes você passa por uma dificuldade, por uma luta, é para servir de exemplo, para você poder ajudar outras pessoas que vão vir depois de você, precisando de ajuda, que não vão ser compreendidas pelas pessoas que não passaram por isso que você está passando, mas por você sentir na pele isso, você vai conseguir ajudar essa pessoa, você vai conseguir compreender essa pessoa, entender essa pessoa. Então não olhe de forma negativa para as coisas. Não olha, porque nós já somos abençoados com todas as bênçãos das regiões celestiais. Nós já somos abençoados. Nós temos um Deus que cuida de nós, que zela de nós. Então você pode descansar no Senhor. Descansar no Senhor e deixar Deus operar e realizar na tua vida. Porque quando você descansa, Deus trabalha. Mas enquanto você ficar querendo pelejar aí, Ele vai ficar assim, ó: deixa eu ajudar, deixa eu fazer, deixa eu, deixa. Ele vai ficar esperando, Ele não vai intrometer. E aí você vai ficar cansando de ficar, ó, rodando sempre no mesmo ponto, sempre no mesmo ponto. Agora vai, ih, já não vai mais. Vai ficar ali, patinando na lama, na rodinha lá, patinando, vai ficar ali. Mas quando você deixa Deus agir, Ele tem um propósito para você aqui. Ele te deu promessa aqui, para você chegar aqui. Aqui, nesse ponto, Ele te faz a promessa. O objetivo é aqui. Nesse caminho, vai ser travadas as maiores guerras, as maiores batalhas vão ser travadas para fazer você desistir. Mas se você cumprir isso que a gente conversou aqui, seguir a lição do cego Bartimeu e continuar, não desistir, saiba de uma coisa: esse caminho, essa jornada, você não está sozinho. Deus está com você nessa jornada. Ele está com você para te fazer chegar lá. E Ele vai te ajudar e te livrar de todas as batalhas, todas as armadilhas. Ele vai abençoar a sua vida, amém? Amém? Então olha assim para o seu irmão mais uma vez e fala assim para ele assim, ó, faz um quadradinho assim, ó, desse jeito assim, ó. Atitude, faz para ele, atitude, não desistir, saber o que quer e ter fé para receber. E o quinto, seguir a Jesus. Amém?
Então, nós temos que ser assim, queridos. Deixa essa palavra que fala, venha, espero que essa palavra tenha trazido um ânimo para você. Talvez aberto o seu olho para enxergar que Deus está cuidando de você. Que mesmo nas adversidades, não desista. Elas vão surgir, elas virão, mas Deus está com você. Deus permitiu Israel todo aquele tempo no deserto, mas Deus nunca os abandonou. Deus cuidou deles. E mesmo quando eles estavam nas piores situações, Deus estava lá, cuidando e protegendo eles. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus.